E com Fábio Serapião também, que é o repórter do jornal Folha de São Paulo, para nos ajudar a falar sobre tudo isso. Olá, Josias, bom dia para você. Muito bom dia, Fabiola, bom dia ao Thales, bom dia ao Sarapião, muito bom tê-lo aqui, bom dia a quem nos acompanha. Vamos lá. Olá, Thales, bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Um prazer estar com você aqui, um prazer estar com o Josias e o Serapião. Serapião, parabéns, hein? Fábio Serapião, repórter do jornal Folha de São Paulo, e que assina essa reportagem que trouxe essas revelações extremamente importantes com o Glenn, né, Greenwald, que assina a reportagem junto com ele. Eles obtiveram ali mais de 6 gigabytes de mensagens trocadas via WhatsApp também, documentos trocados, e a partir desses documentos, essas reportagens que estão aí circulando pelo mundo. Olá, Fábio, seja muito bem-vindo, bom dia a você. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias, Thales. Obrigado aí pelo convite. Acho muito importante a gente poder debater aí as reportagens. Obrigado aí pelo convite. Bom, vamos até detalhar um pouco, Fábio, porque todo mundo está se debruçando agora em entender o que essas mensagens elas representam, né? Vocês conseguiram muitas trocas de mensagens, estão ainda, né? Aí já ficaram, eu imagino quanto tempo. Queria até saber um pouquinho dos bastidores disso. Vocês estão com todas essas mensagens e já conseguiram avaliar e analisar tudo? Ou essa primeira leva que a gente acompanhou aqui é só a primeira parte de uma série de reportagens, hein, Fábio? Fabiola, o material, né, é um pouco extenso. A gente não terminou de ver 100% do material e com o devido cuidado, né, que é preciso para olhar esse material. Então a gente viu uma boa parte, talvez eu acho que a principal parte a gente já olhou. As matérias de ontem são as primeiras, porque a gente julgou que para uma organização de publicação elas seriam interessantes ali, porque elas mostram essa relação entre o gabinete do STF e o gabinete do TSE. Hoje a gente já publicou mais uma reportagem, né, que até agora há pouco estava na manchete da Folha e do próprio UOL, e a gente tem mais algumas aí que a gente deve publicar nos próximos dias, e a gente continua na apuração. Tem algumas mensagens, alguns documentos que necessitam ainda uma apuração para completar ali o que mostram esses materiais, né? Então a gente tem aí um material para mais reportagens e tal, e continua nessa apuração tentando entender também um pouco de como funcionava, principalmente essa relação do gabinete do ministro Moraes no STF com o setor de combate à desinformação do TSE, que nesse primeiro momento é o foco das reportagens que a gente tem publicado, eu e o Glenn, aqui na Folha de São Paulo. Mas, Posso Fábio, fazer uma pergunta ao Serapião? Eu queria saber, Serapião, você está sendo alvo de ataques na internet da esquerda, especialmente da esquerda. A Glaze acabou de publicar um post falando que a Folha está em campanha. Eu queria saber como você responde a esses ataques que a esquerda está fazendo à sua matéria, que eu queria novamente te dar os parabéns. Thales, primeiro, obrigado. Sobre isso, eu tenho uma tranquilidade muito grande para receber, enfim, elogios, ataques, enfim, para mim é muito tranquilo isso. Eu estou no jornalismo há 14 anos, comecei em São Paulo, e quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, no falecido Jornal da Tarde, o governo era do PSDB, e como eu cobri o governo, dava algumas matérias críticas ao governo. Naquele momento me chamaram de petista. Veio a Lava Jato, tem algumas matérias sobre o governo do PT, me chamaram de tucano. Mais recentemente agora, antes mesmo de começar o governo do Jair Bolsonaro, eu tive a sorte aí de revelar o caso Queiroz, né, do Fabrício de Queiroz. Naquela época eu fui chamado de petista pelos bolsonaristas. E agora, com essas reportagens aí, tem alguns que estão chamando de bolsonarista, outros criticando, mas isso escapa, né, aos meus humores aí. A minha função como jornalista, e é isso que eu me dedico diariamente aqui na Folha de São Paulo, é mostrar os fatos. Creio que a matéria ontem ela é muito equilibrada no sentido de expor fatos. A gente não faz nenhum juízo de valor sobre o que é, o que não é. A gente expõe os fatos.
E sobre se está errado, se está correto, é isso, é expor os fatos. A gente expôs ontem 2 áudios do juiz instrutor do ministro Alexandre de Moraes no STF, que ele mesmo mostra ali um certo desconforto, um certo receio com o formato de pedidos que ele, sendo um assessor do ministro no STF, estava fazendo para a assessoria de desinformação do TSE. Então, a nossa função, a minha função enquanto repórter, e aqui na Folha a gente preza muito por isso, é só expor os fatos, essas paixões políticas, né? O político está no papel dele, de criticar, de na hora que é contra um, falar isso, aquilo, mas é isso, eu não vi entre os petistas, quando eu dei a matéria do Queiroz, eles me atacarem, né? Vi os Mas, bolsonaristas. Serapião, tem um detalhe, e você diz muito bem, a reportagem ela faz um relato frio do que consta dessa troca de mensagens, né? E dá a impressão de que o relacionamento do gabinete do Alexandre de Moraes no Supremo com esse órgão responsável pelo combate à desinformação no TSE, ele se deu de 2 maneiras. Num primeiro momento, prevaleceu a informalidade. A certa altura, eles mesmos notaram que aquilo não podia dar em boa coisa, né? Porque, inclusive, o doutor Vieira, que é o juiz lá do gabinete do Moraes no Supremo, ele diz, isso vai parecer coisa descarada, né? Precisamos formalizar isso e tal. Foi assim, num primeiro momento, informalidade total, e depois eles se deram conta de que era preciso dar a impressão de que aquilo não caía do céu, de que aquilo tinha uma certa formalidade, documento do TSE, documento do Supremo, o juiz do próprio TSE enviando para o Supremo, formalizou-se algo que estava 100% informal, é isso? No material que a gente teve acesso, as mensagens são de agosto de 2022 até maio de 2023, né? Sobre essa questão da informalidade, ao meu ver, ela foi informal durante todo o período. O que aconteceu foi o seguinte, de agosto até o dia 10 de outubro, o Ayrton fazia alguns pedidos ali, e o Tagliaferro, o Eduardo Tagliaferro, que era o chefe dessa assessoria especial de enfrentamento à desinformação, ele fazia esses relatórios, mas ele fazia, sendo ele do TSE, em documentos com o timbre do próprio STF. Ele, no TSE, fazia com o timbre do STF. Até que, ali no dia 8 ou 9, se não me engano, de outubro, o juiz Ayrton Vieira faz um pedido para ele para fazer um relatório sobre alguns parlamentares bolsonaristas. Na hora que ele manda esse relatório com o timbre do STF, o Ayrton Vieira responde com aqueles 2 áudios e fala, olha, o ministro não está numa situação muito boa, enfim, está sofrendo alguns ataques, então a gente precisa tomar mais cuidado, e aí que eles chegam à seguinte tática, né, uma conclusão ali. Para não ficar nessa total informalidade, vamos, de alguma forma, fingir que a gente vai fazer do método correto. Então, eu vou continuar pedindo, e ele continuou a pedir informalmente via WhatsApp, só que daí, em vez dele enviar com o timbre do Supremo, ele passou simplesmente a mandar com o timbre do TSE, como se tivesse sido o juiz do TSE que tivesse pedido. Mas isso não acontecia na realidade. Quem pedia, na realidade, era o Ayrton Vieira. Mas daí, a partir do 10 de outubro, só se mudou. Eles passaram a mandar com o timbre do TSE, e lá, na hora que começava o relatório, falava a pedido do juiz Marco Antônio Vargas, que era o do TSE, ou então, a partir de uma denúncia anônima, ou então, a partir de recebimento de informação de parceiros. Eles só mudaram isso, mas a informalidade continuou. O juiz Ayrton Vieira continuou fazendo pedido pelo WhatsApp, sem ofício, sem despacho do Moraes. Ao menos é o que mostra as mensagens, Josias. A mudança que houve em 10 de dezembro foi simplesmente mudar o timbre do documento, do papel do relatório que ele mandava depois, e colocar lá que... Deu-se uma aparência formal para algo que continuou sendo informal, é isso? Deu-se uma aparência formal a algo que continuou a acontecer igualzinho estava acontecendo antes do dia 10 de outubro. Ô, Fábio, Serapião, Opa, posso ir perdão. um pouquinho, Thales? Porque, na verdade, o Fábio já começou, eu sei que vocês estão super curiosos, só que a gente tem que pensar aqui também no nosso público que está chegando e nem sabe direito o que está acontecendo.